Bem-vindos a mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Vamos dar seguimento à segunda parte, os exemplos. E hoje temos aqui o exemplo do espírito o Senhor Doutor de Meurre, falecido em Albi, isto é, em Tarn, em 25 de janeiro de 1865, era um médico homeopata e distintíssimo. O seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade. E, a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas se tratava de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava as suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, na sua falta, bem podiam recorrer a outro médico, e quantas vezes ao doente sem recursos provia do necessário às exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode dizer-se que era o cura d'artes da medicina, encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução de balde pedira à ciência como a todas as filosofias. O Doutor de Meurre abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Haviam-se estabelecido entre nós relações de mútua e viva simpatia, correspondendo-nos Soubemos do seu falecimento em 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi invocá-lo. Em seguida reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia, porém o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Já não sou velho nem enfermo. O corpo esse era apenas um disfarce. Jovem e belo dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujo cabelo não encanece sob a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza, célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Oh, quem poderá alguma vez traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e o seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei a fazê-lo. Ó meu mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como uma homenagem, vos dedico até breve. De Meurre, assinado de Meurre. As duas comunicações seguintes, dadas em datas de 1 e 2 de fevereiro, dizem respeito à enfermidade de que somos acometidos na ocasião, posto que de carácter pessoal, reproduzimos-las como provas de que o Senhor de Meurre, ou o Doutor de Meurre, se mostrava tão bem como espírito quanto o fora como homem.
Meu bom amigo, tendo coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito da vossa existência. Sou eu quem está aqui, perto de vós e com o Espírito de verdade que me permite falar no seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com estes amigos neste mundo. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais, mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio: ajuda-te e o céu ajudar-te-á? Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui, este fumo é irritante. Enquanto estiverdes doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Vosso amigo, Dr. de Murre. Sou eu, de Murre, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última de mão às obras complementares da teoria doutrinal de que é iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É preciso dizer-lhe toda a verdade para que previna e siga estritamente as nossas prescrições. Assinado o Dr. de Murre. A seguinte comunicação foi obtida em Montauban, em 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, no centro de amigos espíritas que havia nesta cidade. Antoine de Murre. Não morri para vós, meus amigos, mas para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amarram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos relativamente ao tempo da minha desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Os não prolongarei, dizendo-vos somente que não me sinto de tudo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. Não choreis, meus amigos, porque me fareis lamentar haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo e Deus encaminhar-vos-á para esta mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigos, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado.
o assinado de Meurre. Ainda de uma carta de Montauban, extraímos a narrativa seguinte. Tínhamos ocultado à senhora G, médium sonambúlico, evidentemente lúcido, a morte do Dr. de Meurre em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. Em 10 de fevereiro, reunimos-nos a convite dos guias que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se medianizou, começou a soltar gritos lacinantes mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G havia um espírito curvado aos seus pés com a fisionomia oculta, a fazer-lhe fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No momento, a crise não foi longa e ao fim de uns 10 minutos desapareciam a inflamação e os traços da luxação, retomando o pé e a sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava incógnito para o médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão na do médium. Neste momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no soalho, acabando de reconhecer o Dr. de Meurre no espírito que a operava. Durante a síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica e ela conversou com muitos desses espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o Dr. de Meurre, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Não é uma tal cena surpreendentemente dramática, considerando-se as personagens como que a representar papéis da vida humana? Não será uma prova, entre mil outras, de que os espíritos são seres efetivamente reais, que agem como se estivessem na Terra? Somos felizes por ver no amigo espírito o mesmo coração bondoso do médico, solicito e abnegado que foi neste mundo. Ele fora durante a vida o médico do médium e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou tanto como se fosse o seu próprio filho. Esta prova de identidade conferida aos que o espírito prezava é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Nota: a situação espiritual do Dr. de Meurre é justamente a que se podia antever na sua vida tão digna quanto utilmente empregada. Mas dessas comunicações resulta ainda outro facto não menos instrutivo, o da atividade que ele empregava quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Pela sua alta inteligência e qualidades morais, ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. A sua felicidade não é, porém, a da inação.
Ainda há poucos dias tratava doentes como médico, e mal se desprende da matéria, ei-lo a tratá-los como espírito. Dirão certas pessoas que nada se adianta, então, com a permanência no outro mundo, uma vez que se não goza ali de repouso. É o caso de lhes perguntarmos se há nada ou não temos mais cuidados, necessidades, moléstias, podermos livre e sem fadigas percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ver os que nos são sempre caros e a toda a hora, por mais distantes que nós se achem, e acrescentaremos: quando no outro mundo nada vos forçará a vontade, podereis ficar numa beatífica ociosidade e pelo tempo que vos aprovesse. Mas ficai certos de que esse repouso egoísta depressa vos enfadaria, e seríeis os primeiros a solicitar qualquer ocupação. Então, dir-se-vos-ia que, se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmos procurar fazer algo, visto não escassearem ocasiões de ser útil, quer no mundo dos espíritos, quer no mundo dos homens. E é assim que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se uma necessidade, um prazer relativo às tendências e aptidões, escolhidos de preferência os mestres mais propícios ao adiantamento de cada um. Isto foi aqui uma nota falando sobre o Dr. de Meurre. Hoje tivemos aqui o exemplo do espírito do Dr. de Meurre. E vemo-nos na próxima leitura.